Meu nome é Fernando Menezes, uma criança que trabalha no número 1 de cálculo numérico, questão 6. Considere a equação de Lambert dada por x elevado de x igual a t, onde t é um número real positivo, mostra que esta equação possui uma única solução x que pertence ao intervalo de 0 a t. Usando esta estimativa como intervalo inicial, quantos passos são necessários para obter um valor de x com erro absoluto inferior a 10 a 6? Quando t é igual a 1, t é igual a 10 e t é igual a 100 através do método de observação obtém esses valores. O método de observação consiste em pegar dois intervalos a e b, onde o produto da função aplicada no ponto A e no ponto B tem que ser menor do que zero para essa afirmação ser verdadeira e poder utilizar o método da obsessão. Através dessa afirmação verdadeira, calculamos o ponto médio, que seria o A mais B dividido por 2. Aí, quando achamos esse ponto médio, fazemos de novo o produto de A e esse ponto médio calculado, e se ele for menor do que zero, quer dizer que o intervalo está entre A e o ponto médio, e se for maior do que zero, está entre o ponto médio e o ponto B, e assim calculando interativamente até atingir um certo número de interações ou satisfazer um erro. Depois foi utilizado esse seguinte algoritmo, onde primeiro declaramos uma função para armazenar o valor de x, que seria as funções que seriam aplicadas no ponto A e ponto B, que seria calculado através do método de obsessão. Depois vemos as declarações de variáveis, que no caso seria o i, que seria para contar o número de passos que deu no laço. Número de interações, que nessa questão não foi utilizado no método de obsessão, já que queremos a incógnita da questão é o número de interações, até satisfazer um certo erro. Aqui seria a integração do ponto A, B e do ponto médio. A tolerância, que foi usado como qualquer valor, e o erro que é dado na questão. Primeiro, vemos se o produto entre A e a função no ponto A e ponto B é menor do que zero para calcular, porque se não satisfazer essa condição, não tem como calcular por meio da obsessão. Satisfazendo essa afirmação, temos que o ponto médio é A mais B dividido por 2. E se a função no ponto A vezes a função do ponto médio for menor do que zero, o intervalo estará entre A e B passará a ser ao ponto médio. Se a função A vezes a função no ponto médio for maior do que zero, quer dizer que o intervalo da função estará entre um ponto médio calculado e o intervalo B. E assim calculando sucessivamente até satisfazer o número de interações. Aqui também seria o número de cálculo do erro, onde o erro seria A menos B dividido por 2, onde essa tolerância vai ser calculada em módulo. Quando essa tolerância for satisfeita na questão, aí conseguimos calcular o número de interações e obtivemos o seguinte resultado. No valor de T1, T igual a 1, tivemos que o valor parou na 19ª interação, com um valor de 0.567144439, onde vemos no gráfico que o valor com T igual a 1 corresponde basicamente a esse número. No T igual a 10, vemos que parou na 23ª interação, com o valor de 1.74552798, que corresponde também a esse número. E no T igual a 6, vemos que o valor está entre 3,4 mais ou menos, que dá aqui 3.38569 na 23ª interação. Um fator interessante é que quanto no T1, cada vez que aumentamos esse valor de T, quanto T1, T10 e T100, temos também um acréscimo de interações, onde a primeiro foi 19 interações, 23 interações e depois 26 interações. Verifique analiticamente que a solução real da equação x de x é igual a 10 é ponto fixo das seguintes funções: g de x igual a ln de 10 sobre x, g de x igual a x menos xl de x menos 10 sobre 15, e g de x igual a xl x menos xl de x menos 10, 10 mais l de x. O ponto fixo consiste em pegar a função, que seria a função geral, e ir isolando algum x desse, onde você vai encontrar várias outras funções, só que nem todas essas outras funções vai convergir para algum resultado real. Então, para que utilize a função verdadeira, uma função que converge para o resultado,
teremos dois intervalos, que no caso nesse escolhido foi o intervalo 2 e 1, que seriam intervalos que está com valores de funções negativas e valores de funções positivos. E nesses intervalos nós derivamos as subfunções que calculamos, que no caso isolamos o x, e o modo da derivada dessas funções tem que ser, e aplicada nesses intervalos tem que ser menor do que 1. Na letra A isolamos o x, encontramos realmente que essa função não satisfaz porque temos sua derivada aqui, que seria g de linha de x igual a menos 1 sobre x. E quando botamos esse valor em módulo nesses pontos, no ponto 2 temos que o valor dá meio. E no ponto 1 temos que o valor dá 1. Logo, 1 é igual a 1 e não menor do que 1. Então, a letra A não satisfaz a interação ponto fixo. Não é possível convergir um resultado com essa função. X igual a ln 10 sobre x. A letra B, temos essa função e a derivada, que seria g' de x igual a 1 menos L de x mais x L de x sobre 15, onde as suas derivadas aplicadas no ponto dariam 0,63752 e no ponto 2 seria menos 0,47781, e vemos que esses dois resultados e seu módulo dá menor do que 1. Logo, essa função satisfaz a ponderação em ponto fixo. No caso, poderia ser calculada essa função para convergir em um resultado e encontrar a raiz da equação da função. Na letra C, temos essa derivada, que seria 1 menos L de x mais x L de x vezes 10 mais L de x mais x L de x menos 10 vezes L de x, dividido por L de 2x mais 20 vezes L de x mais 100. Quando aplicamos o ponto nessa derivada, temos que o ponto 1 seria 0,9927788 e o ponto 2 seria 8,952515 vezes 10 a menos 3. Logo, vemos que esses valores em módulo da sua derivada dá também menor do que 1. Logo, a única função que não satisfez a essa seguinte condição de interação ponto fixo foi a letra A. Logo, a letra B quanto a letra C pode ser utilizada como interação de ponto fixo. Questão 11. Considera as equações L de menos x quadrado igual a x, L menos x ao quadrado igual a 2x, f de x igual a x aqui sobre 10 mais x a quarta menos 3x ao quadrado mais 1. Encontre as raízes isolantes pelo método gráfico e depois, usando o método de Newton-Raphson da secante, expressa a solução em 8 dígitos significativos. Empregar alguma função própria de matemática, justifica a escolha e complementa ideia sobre o método. Compare e analise os resultados de umas iterações e tempo processamento obtidos. Primeiro, utilizamos os métodos de Newton da secante, onde utilizamos os seguintes algoritmos. Esse é o algoritmo da secante, onde ele consiste em pegar um intervalo A e B, no caso seria o x2 e o x1, onde esse intervalo calculamos o x3. E para calcular as próximas interações, o x1 passa a ser igual a x2 e o x2 passa a ser igual a x3, onde temos que o método da secante consiste basicamente x3 é igual a x2 menos a função no ponto x2 vezes x1 menos x2 dividido pela função do ponto x1 menos a função do ponto x2. E o algoritmo consiste basicamente nisso, de botar no laço essa função e assim calculando o erro, que seria este, e através, quando calculou o ponto x3, calculamos novamente, para calcular o próximo x3 temos que passar o x1 igual a x2 e x2 igual a x3. No método de Newton, como ele consiste em que B escolhe-se um valor inicial e que para calcular o outro valor teremos que B é igual a menos a função no ponto A dividido por sua derivada A. No caso, precisamos de duas funções para ser utilizadas no meio. Essas duas funções seriam para calcular e armazenar os valores da função, e para calcular a derivada e armazenar o valor da derivada para ser utilizado nesse coisa. Quando calculamos os valores de B, temos que para
passar para a próxima interação, temos que A seria igual a B. E assim calculando até chegar no resultado que converge ou que satisfaz o erro, que no caso seria parando com o erro ou com o número de interações. E vemos aqui no gráfico na questão 11, no gráfico laranja, que está entre 0,65 mais ou menos, e aqui a gente está entre 0,40 alguma coisa, no lilás. E aqui vemos que temos 5 soluções, como é de grau 5, temos 5 soluções nesse gráfico, nesse polinômio. Aí, utilizando o método da secante, temos o primeiro resultado, que seria 0,65 através da secante, e o 0,65 também aqui, só que vemos que no método da secante, ele na interação com AT já chega a um erro de 10 a menos 6, e já chega no mesmo resultado de Newton, só sendo que o de Newton precisou de 6 interações para chegar nesse mesmo resultado com 4 interações. Logo, vemos que o método da secante é mais eficiente que o de Newton para essa função. Onde os intervalos utilizados foram menos meio e 1 para ser calculado tanto a função laranja quanto a função lilás. E o método de Newton, o valor inicial foi menos meio. Aí aqui temos a segunda função, que teria o resultado de 0,493682, no caso na quarta interação, e o de Newton também na quinta interação, onde convergiu com outros algoritmos significativos. E vemos novamente que convergiu mais rápido no método da secante. Na letra C, vemos calculando as 5 raízes, que no método de Newton deu esse valor menos 9,68, e no da secante também deu menos 9,68. A segunda raiz deu menos 1,81 no método da secante. No método de Newton deu menos 1,81 também. Temos a terceira raiz que deu menos 0,614, e no de Newton também deu. Temos a quarta raiz, dá 0,62138, e também temos o através do método de Newton. E por fim a última raiz, que dá 1,490, e no método da secante de Newton deu 1,489, e vemos que no método de Newton ela deu o resultado, deu uma certa diferença no resultado. E vemos que os intervalos utilizados para o método da secante, para ser calculados esses polinômios, esses 5 foram esses aqui: menos 2, menos 1,7, menos 1,5, 0, 0 e 1, e 1 e 1,8. E os números para calcular de Newton foram menos 2, menos 0,8, 0,1 e 1,8 respectivamente para cada intervalo, ou seja, do primeiro intervalo negativo ao último intervalo positivo. No caso, da esquerda para a direita, cada intervalo, cada raiz. Aí, na letra B, como pedia para calcular no MATLAB, utilizando a função F0, que geralmente é utilizada para calcular raízes únicas, ou seja, que seria indicado para calcular a letra A e a B. E utilizando o UTS, que seria para calcular polinômios, onde tivemos o seguinte resultado. Lembrando que a letra B, colocamos no MATLAB e deu algum erro e não foi possível calcular a letra B, onde lá na letra A tivemos esse resultado, 0,6529, e aqui as 5 raízes do polinômio do grau 5, onde botamos os coeficientes e ele calcula o resultado. E nós vemos que o método também da secante seria mais eficiente do que o de Newton, onde ele calcula com menos tempo e menos interações, sendo assim mais eficiente do que o método de Newton. Então o algoritmo da secante foi mais eficiente.